Vlog de viagem em 5 de dezembro de 2024. Tarifa, Espanha, a Bali da Europa. Tarifa é um paraíso para viajantes de todo o mundo, especialmente no verão. Embora o verão seja a alta temporada, visitar no inverno também pode ser mágico, oferecendo uma experiência mais tranquila e serena. Fiz uma viagem de ônibus de 3 horas de La Linea de La Concepción para Tarifa em 5 de dezembro de 2024, e no porto de Tarifa peguei uma balsa de 1 hora para fazer uma viagem de um dia em Tanger, no Marrocos. Eu sei que o inverno não é minha época favorita para visitar esta cidade porque Tarifa tem uma imagem bem diferente no verão, é muito lotada na cidade e as pessoas param nesta cidade para desfrutar de suas belas vistas e muitas atividades na praia e na água. As pessoas consideram Tarifa como a Bali da Europa. Ainda estou muito chocado com a extraordinária diferença entre o verão e o inverno em Tarifa. No verão a região possui belas praias de areia e atrações antigas, tornando-se um destino perfeito para relaxar e explorar. Aproveite os ventos fortes em Tarifa para experimentar esportes aquáticos emocionantes, como kitesurf ou windsurf. Para uma experiência única, suba em um barco para ver golfinhos e baleias brincando no Oceano Atlântico. À medida que o sol se põe, aproveite a atmosfera vibrante nos bares locais ou dance sob o sol durante o dia. Tarifa está localizada de forma única na fronteira entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo, oferecendo vistas deslumbrantes e uma mistura de charme costeiro e interior. Você nem precisa ficar em um hotel, arme uma barraca na praia, na floresta ou em um dos muitos acampamentos. Tarifa é realmente um paraíso para viajantes, conectada a cidades europeias e africanas por meio de rodovias e balsas, tornando-a facilmente acessível para aventureiros de todos os cantos do mundo. Agora, deixe-me apresentar Tarifa a você em detalhes. Tarifa. Tarifa é um município espanhol da província de Cádiz, comunidade autônoma da Andaluzia. Localizada no extremo sul da Península Ibérica, é conhecida principalmente como um dos destinos mais populares do mundo para a prática de desportos de vento. Tarifa fica na costa de La Luz, Costa da Luz, e do outro lado do Estreito de Gibraltar, de frente para o Marrocos. História. Pensava-se que Tarifa já foi o local do assentamento romano de Júlia Transducta, também conhecida como Júlia Josa, ou apenas Transducta. No entanto, acredita-se agora que esse assentamento tenha sido onde Algeciras está agora, enquanto há evidências convincentes de que Casas de Porro, Val de Vaqueiros, Tarifa, foi o local do assentamento de Melaria. Tarifa recebeu seu nome atual após a conquista islâmica de Tarif ibn Malik em 710, um comandante militar de Musa bin Uzair. A vila de Bolonia, perto de Tarifa, também foi povoada na época romana, chamada Baelo Cláudia. Ruínas romanas ainda existem perto da vila hoje. Apesar de suas formidáveis defesas, Tarifa permaneceu escassamente povoada pelo resto da Idade Média. A destruição de Algeciras após a conquista nascida de 1369 transformou Tarifa na única base de poder da marinha castelhana na área do estreito, e a influência do almirantado de Castela aumentou a partir de então. Tarifa desfrutou de uma grande quantidade de privilégios confirmados pelos monarcas castelhanos, ao mesmo tempo em que era ameaçada por ataques muçulmanos que resultavam em assassinatos e sequestros frequentes. Depois de 1492, Tarifa perdeu parte de seu valor militar. Devido ao seu bom pasto, a pecuária desempenhou um papel notável na economia. No entanto, faltavam terras dedicadas às culturas de cereais. Já desde a conquista e cada vez mais no final da Idade Média, a atividade pesqueira fornecia riquezas à Tarifa, e uma indústria da almadraba em torno do atum havia se desenvolvido no início do século XVI. No início do século XVI, a cidade tornou-se parte da terra senhorial do adelantado Mayor de Andalucia. A população aumentou no século XVI, com cerca de 3.500 a 4.000 habitantes em 1587. Durante a Guerra Peninsular, Tarifa foi sitiada por tropas francesas em 20 de dezembro de 1810 e novamente em 18 de dezembro de 1811. Em ambos os casos, a cidade foi defendida por tropas britânicas de Gibraltar, já que os espanhóis e britânicos eram aliados contra os franceses. Durante o cerco de Tarifa de 1811 a 12,
havia 3.000 soldados de defesa com 1.200 deles britânicos, incluindo o coronel Charles Holloway que, como comandante do Royal Engineer, fez melhorias nas defesas de Tarifa. Em 19 de dezembro, a cidade foi atacada novamente pelo general Laval, que bombardeou a cidade durante o Natal a ponto de exigir a rendição em 30 de dezembro. Os comandantes britânicos e espanhóis se recusaram a obedecer, e seu desafio foi recompensado pela chuva que começou no dia seguinte. Em 5 de janeiro, a força de ataque percebeu que sua pólvora estava molhada e suas armas estavam atoladas na lama e recuou. Nome: o nome Tarifa é derivado do nome do comandante militar do Califado Omíada, Tarif ibn Malik. Geografia: localização. Com exatamente 36 graus de latitude, a Punta de Tarifa é o ponto mais meridional da Europa continental. As únicas partes da Europa mais ao sul são ilhas, incluindo a ilha grega de Gavdos, que é o ponto mais meridional da Europa. As capitais norte-africanas de Argel e Tunis ficam mais ao norte do que Tarifa. Clima: Tarifa apresenta um clima mediterrâneo de verão quente, fazendo fronteira com um clima mediterrâneo de verão quente de acordo com a classificação climática de Köppen. A influência do oceano cria uma pequena variação anual nas temperaturas. A alta média diária no mês mais quente, agosto, é apenas 9,3 graus Celsius acima da temperatura média mais baixa durante o mês de janeiro e mais de 10 graus Celsius mais fria do que as temperaturas experimentadas mais no interior do Vale do Guadalquivir. Assim, Tarifa apresenta um microclima único. Os verões são fortemente moderados pelas águas frias do Oceano Atlântico, muito mais do que as cidades vizinhas ao longo da costa mediterrânea e atlântica da Espanha. Da mesma forma, os invernos são alguns dos mais amenos da Europa continental. A chuva cai principalmente durante o inverno, com o verão sendo seco, como é a norma neste tipo de clima. Tarifa está localizada no ponto mais estreito do Estreito de Gibraltar, que acelera os ventos predominantes do leste, levante, e do oeste, poniente. Tarifa fica no ponto mais estreito do Estreito de Gibraltar, que acelera os ventos predominantes de leste, levante, e oeste, poniente. As velocidades médias do vento excedem 10 nós a cada mês do ano. Transporte: existem serviços regulares de ferry que ligam Tarifa a Tanger, 40 minutos, e Ceuta, 1 hora, a partir do porto de ferry. Os serviços de ônibus partem da estação de ônibus na Cali Batala de Salado. Existem serviços regulares entre Tarifa e Algeciras, cerca de 20 km a nordeste, e Sevilha cerca de 200 km ao norte. Os autocarros diretos também circulam para Málaga e Cádiz. No alto verão, um ônibus especial de Quitesur percorre a 7 entre a estação rodoviária de Tarifa e o Camping Jardim de Las Dunas, parando em hotéis e acampamentos populares ao longo da rota. Há um ponto de táxi na Avenida Andaluzia. Fica a cerca de 5 minutos a pé da estação rodoviária e está localizado mesmo à saída do Puerto de Jerez, a entrada principal do centro histórico, no cruzamento da Avenida Andaluzia com a Cali Batala de Salado. Arredores: a comunidade intencional Molino de Gadames, que faz parte da rede global de ecovilas, GEM, está localizada a cerca de 13 km a nordeste de Tarifa. Na literatura: a cidade de Tarifa é retratada no romance best-seller mundial de 1986, O Alquimista, de Paulo Coelho. O protagonista principal, um menino pastor, visita a cidade para encontrar uma intérprete de sonhos e pede que ela interprete um sonho recorrente que teve 2 vezes. Sua vida dá uma guinada dramática quando ele conhece um velho rei de Salem chamado Melquisedeque em um mercado da cidade. A cidade de Tarifa é retratada no primeiro capítulo do romance de 1955 de Laurie Lee, Uma Rosa para o Inverno. Solo tenemos que dar por la ley.
This is pharmacy. Excuse me, this is pharmacy? Yes. Oh, I want to buy some medicine. Cough. Okay. Oh, thank you.
This is Tarifa's seaside. Tarifa seaside. Sunshine. A little bit of wind. Tangier. Restaurant for breakfast. Good business. Wow.